Um time do Fluminense que é badalado por todo mundo, que encontra o Inter pelo caminho. Aonde? Numa semifinal de uma competição mata-mata. Se a nossa história diz quem somos, tá na hora de contar um pouquinho sobre 1975 e a semifinal do Campeonato Brasileiro. Boa bola! E o gol sensacional do Inter! Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Arquivo 1909, meu nome é Lucas Weber, tô aqui para contar algumas histórias do Internacional. Já peço de cara para deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e também compartilhar com a galera e trazer quanto mais colorados para acompanhar esse conteúdo melhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1975, campeão brasileiro. Todo mundo sabe sobre o jogo contra o Cruzeiro, que o Inter acabou conquistando seu primeiro título, mas pouco é falado sobre aquela semifinal, sobre aquele jogo. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Primeiro, aquele Campeonato Brasileiro foi dividido em algumas fases preliminares, ao todo 3. Na primeira fase o Inter teve a melhor campanha, na segunda fase teve a melhor campanha, mas uma campanha igual ao do Fluminense, que estava em outro grupo, mas na terceira fase, no grupo do Internacional, o Colorado acabou ficando em segundo lugar, na segunda colocação, em primeiro ficou o Santa Cruz. Com isso, as semifinais do Campeonato Brasileiro ficaram Fluminense e Inter no Maracanã de um lado, Santa Cruz de Pernambuco e Cruzeiro de outro. E por isso, o Inter teve que jogar no Maracanã o seu jogo derradeiro. E jogo derradeiro porque era partida única, assim como na final, a semifinal também foi um único confronto, num Maracanã para mais de 97 mil pessoas, em que se empatar, prorrogação. Se empatar na prorrogação, iria para os pênaltis, mas não precisou de nada disso. E antes de falar um pouquinho mais daquele time mágico do Internacional que todo mundo conhece, é muito importante falar sobre o Fluminense, porque aquele time era simplesmente conhecido como a máquina tricolor. E não era por nada, tinha jogadores como Félix, que foi goleiro campeão do mundo em 1970, Carlos Alberto Torres, o Capita, capitão do Tri, e Paulo César Cajun, jogadoraço que também estava naquele elenco. E o técnico era nada mais nada menos do que Didi, que foi um dos melhores meias da história do Brasil, da seleção brasileira, que foi também bicampeão com a seleção. Mas aquele elenco recheado de craques ainda precisava da cereja do bolo. E num projeto ousado feito pelo presidente do Fluminense, uma contratação que seria bombástica a nível nacional. Rivellino, que acabara de perder um campeonato paulista, que era jogador do Corinthians e perdeu na final para o Palmeiras, o Corinthians vivia uma seca de títulos e a situação do Rivellino no Corinthians já estava um pouco delicada. Com isso, Rivellino acaba sendo contratado pelo Fluminense. E se tu não conhece Rivellino, cara, eu sugiro que dá uma pesquisada nos lances dele depois desse vídeo. O Rivellino foi campeão do mundo em 1970. O Rivellino não criou o elástico, mas ele aperfeiçoou o elástico e tornou conhecido esse drible no mundo inteiro, sem contar que tinha um chute poderosíssimo. E aí tu deve estar pensando, né? Muito parecido com o que acontece hoje em dia, que o Fluminense é badalado com jogadores, com técnicos, mas o Inter também tinha um monte de craque. Tinha Manga no gol, tinha Figueroa, tinha o Falcão, tinha o Carpegiani, tinha o Lula e tinha um cara que foi destaque nesta partida, chamado Caçapava. O Caçapava então era um volante jovem, tinha 20 anos, recém começando a sua carreira, e simplesmente foi dele a tarefa, a missão de marcar o Rivellino. E foi da forma mais épica possível que foi explicado
ao Caçapava a função dele em campo. Porque o técnico Rubens Minelli, e me cobrem, futuramente eu quero fazer um vídeo sobre Rubens Minelli, que era um gênio muito à frente do seu tempo em questões de análise tática e tudo mais, fazia muita coisa que hoje em dia todo mundo faz. Ele começou a preleção com uma prancheta com apenas 10 jogadores em campo, sem explicar quem é que ia ser titular, o que cada um ia fazer. Pouco a pouco ele explicou a função de cada jogador, mas faltava o homem que abriria o meio-campo. E nisso ele pega a última ficha, o último botão, coloca no meio-campo e simplesmente diz: és tu, Caçapava, que vai entrar. Se tu marcar o Rivelino, a gente ganha o jogo. E foi isso que aconteceu. Mas antes disso, outra curiosidade, porque os jogadores do Inter ficaram mordidos com os jornais da época do Rio de Janeiro, que diziam que o Fluminense ia atropelar, que já faziam oba-oba, que colocavam o time do Fluminense muito à frente do Internacional. Lembra uma certa coisa? Pois é. Mas voltando à estratégia do Rubens Minelli, ela funcionou, porque o Caçapava simplesmente não largou o Rivelino o jogo inteiro. Fazia falta, fazia o que tinha que fazer, fazia o trabalho sujo, o Caçapava, e simplesmente anulou, nas expressões de hoje em dia, né? Colocou o Rivelino no bolso dele. E o primeiro gol veio aos 33 do primeiro tempo. O Lula tabelou com o Falcão pela ponta esquerda, recebeu de volta e mandou uma bomba no canto do goleiro, abriu o placar e deixava o Inter muito próximo do seu primeiro título brasileiro. Já no segundo tempo, o Rubens Minelli fez uma troca. Ele tirou o Valdomiro e colocou o Príncipe Jajá, que estava no banco. E foi justamente dos pés do Jajá, aos 29 minutos do segundo tempo, que veio o toque para Carpegiani. Cara, olha só o que o Carpegiani fez. Ele tirou da marcação e fez esse golaço. O Carpegiani, inclusive, ele diz que se ele não tivesse tirado o pé, ele ia estar de cadeira de rodas hoje em dia, porque foi forte ali a butinada que ele acabou levando, mas depois fez um golaço. E se esse gol por si só já é épico, ouve só essa narração do Luiz Carlos Prates, que estava na Rádio Gaúcha. É de arrepiar. Falcão tentou na área para Paulo César, entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde seja a decisão! Ninguém mais ganha do Internacional em 75! Calem a boca! Vão pra casa, cariocas! Vão pra casa e metam a viola no saco! Onde está a máquina? No Beira-Rio, em Porto Alegre! Paulo César fez 2-0 há 30 minutos de jogo do segundo tempo. A decisão há de ser colorada. O Cristo Redentor sorri para a vitória gaúcha no Maracanã. Inter 2, Fluminense 0. O resto vocês já sabem. O Inter levava o jogo pro Beira-Rio, a decisão do Campeonato Brasileiro. E aqui, ó, primeiro título, a primeira taça, a primeira a gente nunca esquece. Bom, esse foi o vídeo de hoje no Arquivo 1909, espero que vocês tenham gostado, espero que nas próximas semanas a gente possa falar de um Inter e Fluminense que tem um roteiro muito parecido e a gente espera que tenha o mesmo final. Se tu gostou, deixa o teu like, tá? Deixa nos comentários aqui alguma história que tu quer ouvir, alguma história que não pode faltar aqui no canal. Por favor, te inscrever no canal e compartilha para os teus amigos colorados para a gente ganhar mais confiança para esse jogo contra o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores. É isso, um abraço e tchau!